A presidência pede às galerias para que a gente possa respeitar o orador, respeitar o parlamentar. Gostando, aplaude. Não gostando, podem vaiar. Mas, por favor, respeitar a fala do parlamentar. Senhor presidente, nobres senhores parlamentares, a quem eu tenho muito respeito e admiração, respeitado o campo da divergência partidária e por algumas vezes pessoais. Mas eu acho que a gente é uma casa uníssona, uma voz só, uma corrente só, que tem que se respeitar e dar as mãos. Eu quero dizer que é motivo de orgulho para mim, presidente, porque a maior educação que meu pai me deu, e me ensinou isso desde muito novo, foi dizer: filho, na vida você sempre escolhe um lado e pula, tomando porrada ou não, porque em cima do muro não é lugar de ninguém viver. Então, desde novo, essa é a educação que eu trago de berço. Eu não tenho medo de cara feia, eu não tenho medo de crítica. Eu falo com todos os meus amigos aqui no plenário. Eu sou advogado e estou deputado. Estou debutando nessa casa. Respeito todos os parlamentares aqui, principalmente os mais antigos. O deputado Luiz Paulo, por exemplo, eu não estou vendo aqui agora sobre os meus olhos, mas um parlamentar que sempre me guia muito por sua experiência, por sua ponderação técnica. Então, eu venho aqui neste momento dizer que eu fui designado relator desse momento muito difícil para a gente. Digo para a gente porque essa casa foi renovada em mais de 50% na última eleição. Na verdade, o problema que se cria neste momento agora para que se decidamos era para ter sido decidido na legislatura passada. Mas problema algum. Se a gente foi votado e escolhido para estar aqui, é porque a gente tinha condição de assumir e resolver o problema, quer seja ele o que for. Seria muito bonitinho se a gente só tivesse flores aqui para debater, discutir e jogar um para o outro. Mas a gente tem que enfrentar e a gente não pode se furtar a responsabilidade. Ontem na CCJ, uma pena porque a gente se encontrava em sigilo e a comissão não podia ter entrada do público, a entrada da mídia, mas eu coloquei, divergindo do deputado Luiz Paulo, a quem tenho todo o respeito e apreço do mundo, que a minha decisão pessoal seria técnica. Eu entendo que a votação aqui ao final ela é política. Técnica, e explico o porquê técnica. Eu sou advogado, e como advogado que sou, eu não posso chegar aqui e fazer, a despeito de minha opinião pessoal, ignorar o que está escrito na Constituição Federal. A presidência, por favor, deputado Bacelar. A presidência chama a atenção das galerias. É isso, a gente vive um momento de democracia. Esse momento aqui, nós escutamos quem encaminhou o contrário. Agora vamos respeitar quem está caminhando favorável ao PR. Ao final, podemos aplaudir ou vaiar, mas vamos deixar o orador, por favor, seguir com a sua linha de raciocínio. Por favor, deputado. Então, prosseguindo na minha construção, dizer-lhes para os senhores que a minha posição é puramente técnica. Por quê? Eu não tenho compromisso algum com nenhum deputado que se encontra preso, mas nenhum. A maioria deles não os conheço, senão por leitura de jornal, por informações de internet. Mas, acima de conhecer ou não, eu quero clamar a atenção dos senhores que a gente não tem que entrar em mérito. Não me interessa se deputado A responde 20 estupros, 80 homicídios, formação de quadrilha, ou seja lá o que for. O questionamento da excelentíssima ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, é no tocante à constitucionalidade da prisão. Nós não estamos aqui falando de culpabilidade. Em momento nenhum
a ministra Carmen Lúcia determina que enfrentamos o mérito. Se o deputado A responde por isso ou por aquilo. E sim, se a prisão foi legal ou não. Essa é a discussão aqui. Assim como os senhores, que eu respeito a opinião divergente, o movimento MBL, a corrupção é nojenta e acaba com as instituições, denigre o Estado Democrático de Direito. Mas eu não posso buscar justiça atropelando o que está naquilo que eu aprendi desde 1997, quando eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu aprendi pirâmide de Kelsen, e até hoje vigora. Aprendi, deputado Luiz Paulo, com diversos professores, magistrados, promotores de justiça, e eu não posso ignorar isso aqui. Acho nojento, acho. Olhei muita coisa que me assustou sim, mas a discussão é puramente a legalidade da prisão. Cabe ao TRF2, se ali entende ter elementos de autoria e materialidade suficiente, que se aplique a sentença e condene os deputados. Mas não jogue no colo dessa casa, quando o Poder Judiciário deveria ter feito de ofício e determinado a soltura dos deputados. Mas sem problema algum. Sem problema algum. Então, que fique claro, eu teria vergonha, caros companheiros, e falei ontem na CCJ para os meus pares e quem se encontrava, deputado Silas Malafaia, que eu teria vergonha no meu escritório de atender um cliente que pensasse: Rodrigo não vai escrever minha tese porque tem medo do que o jornal vai falar. Rodrigo não vai defender minha tese porque tem medo de cara feia. Não, senhor, não tenho. Não tenho. Eu sei o preço que eu estou pagando por estar relatando isso aqui. Mas estou de cabeça erguida, porque não tive cargo em governo pesão, não tive favor de porcaria nenhuma no governo passado. Nenhuma. Nenhuma. Pode procurar, pode quebrar meu sigilo fiscal, bancário, telefônico, o que quiser. Não devo favor, nem compromisso a nenhum deputado investigado. Mas também não farei juízo de valor e condenação de mérito quando esse papel cabe única e exclusivamente ao Poder Judiciário, não a nós. O que aconteceu nessa decisão que aqui chega para nos colocar contra os holofotes da opinião pública e com toda a vênia e respeito ao tribunal, foi que o relator, desembargador Abel Gomes, deveria respeitar o que preceitua o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, quando das prisões, encaminhar a Casa Legislativa para deliberar. E assim não o fez. Ignorou completamente. E essa casa, de uma forma muito respeitosa, obedecendo o princípio da separação dos poderes, assim se manteve inerte, em silêncio, para não comprar mais briga onde não deveria acontecer. Então, que fiquem claro para os senhores, o problema foi criado do judiciário e entregue aos nossos colos. Esse problema já deveria estar resolvido. Repito, tanto a ministra Carmen Lúcia, a quem respeito e admiro muito, tanto o TRF tinha competência de ofício para deliberar sobre os habeas corpus dos deputados, mas entendeu que assim deliberássemos respeitando o que determina a Constituição. Então, para finalizar, eu quero dizer para os senhores que, se alguém não concorde, que questione o Constituinte original em Brasília sobre o artigo 53, porque quando eu entrei na faculdade em 97, isso já estava escrito. Não fui eu que inventei imunidade parlamentar. Entende, pessoal? A imunidade parlamentar tem em Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Israel. Em Israel, a polícia não pode entrar no parlamento senão com autorização do presidente da casa. Então, que fique claro, isso não é privilégio do Brasil nem do parlamento fluminense, não. E isso foram os grandes operadores do direito e constituintes do mundo que assim lá o colocaram.
Agora, repito, não vou atropelar a lei, o que determina a maior lei e segmento que temos que ter, que é a Carta Magna, para poder prevalecer minha opinião pessoal ou sair bonitinho no jornal. Como se estivesse pegando os colegas e jogando como carniça por urubu comer. Isso não faço. Cabe ao Poder Judiciário, repito, deliberar sobre a prisão e a condenação dos colegas. Prisão não, perdão, sobre a condenação dos colegas. Então, fazendo esse breve relato aos senhores e complementando que o caso em tela não capitulou crime de flagrante, não foi em flagrante de crime inafiançável, não cabe a nenhum tribunal determinar a prisão de parlamentar se não consultar essa Casa Legislativa. Que isso fique claro. Essa é a discussão a ser enfrentada. Essa é a discussão a ser enfrentada. Prova de que não compactuo com corrupção, que sugiro e peço determinação em voto que se mantenha afastados os deputados, que inclusive acho agora que uma vez aprovado nesse plenário, se assim os senhores entenderem, vocês vão perceber como a sentença vai correr, como que o judiciário vai acelerar para resolver o problema. Então vai ficar só mais uma vez demonstrado que o problema está vindo de lá, não está saindo daqui. Que se apure, que se condene, mas que não jogue no nosso colo a responsabilidade que a gente não tem. Então foi em cima desse estudo pormenorizado que está publicado no Diário Oficial. É de bom alvitre que os senhores leiam, foi feito com muita técnica e sem paixão política alguma, para os senhores entenderem que aqui é uma questão constitucional que está sendo discutida e nada mais. Sugiro, inclusive, se aqui tem algum familiar de parlamentar assistindo a sessão, por prudência, isso é uma questão pessoal, presidente, e profissional que eu sugeriria, que o deputado nem questione ser empossado nessa casa, para que ele tenha uma ampla defesa, um contraditório. Eu acho por prudência que ele se afaste ou se mantenha inerte, tentando resolver o problema dele, que é o melhor que se tem a fazer. As acusações são sérias, merecem apuração severas, mas o que está se discutindo aqui para encerrar não é o mérito, não é a quantidade de delitos ou a gravidade que foi praticada, mas sim simplesmente a legalidade da prisão, que está mais do que claro e cristalino que foi ilegal. Não teve flagrante em crime inafiançável, então não cabia prisão preventiva sem que essa Casa deliberasse. Eu vou agora ao voto para concluir meu parecer. Senhor presidente, senhores deputados, feito essa breve análise, eu quero só adentrar a questão da extensão para os demais dois deputados, Francisco Manuel de Carvalho e Marcos Abraão, uma vez que a situação fático-jurídica é completamente idêntica e por isso merece o mesmo tratamento e extensão. Então daí eu dou a definição do porquê a gente deliberar logo os 5, porque seríamos inevitavelmente provocados na próxima semana para assim o fazer. Então eu adentro o voto. Em face do exposto voto, no sentido de que, 1, seja revogada a prisão cautelar imposta aos parlamentares André Gustavo Pereira Correia da Silva, Luiz Antônio Martins, Marcos Vinícius de Vasconcelos Ferreira, nos limites das reclamações 35.144, 32.540, 32.808, pois a decretação da prisão preventiva de parlamentar no exercício do mandato afronta diametralmente os termos do artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal, aplicável aos deputados estaduais por força do que restou pela Suprema Corte nas ADIs 5823, 5824 e 5825. 2. Seja mantido o afastamento dos parlamentares do exercício do mandato, em razão de outros procedimentos, decisões judiciais e deliberações da Assembleia Legislativa
quanto à interpretação do artigo 4º do Regimento Interno. 3. Sejam estendidos aos demais parlamentares que se encontram em prisão cautelar sobre os mesmos fundamentos e fatos os efeitos da decisão desta Casa Legislativa. 4. Seja encaminhado cópia deste procedimento ao egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região para que adote as medidas necessárias para dar cumprimento ao que restou decidido por esta Casa, nos exatos termos do que restou determinado pela eminente ministra Carmen Lúcia na decisão exarada nos autos da reclamação 32.540-RJ. 5. Seja encaminhada cópia deste procedimento ao egrégio Supremo Tribunal Federal para que tome ciência das medidas adotadas pelo Parlamento Estadual, também nos termos do que restou determinado pela eminente ministra Carmen Lúcia na decisão exarada nos autos da reclamação 32.540. E 6, pela conclusão do voto, pela seguinte projeto de resolução que o presidente em breve destacará. Precisa leitura do PR agora não, né, presidente? É assim que eu voto, é assim que eu clamo a atenção e a coragem dos senhores para que, mais uma vez, salvemos a Constituição da República Federativa do Brasil e o Estado Democrático de Direito. Muito obrigado a todos.